Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. O meu nome é José Santos e desta vez trago-vos mais algumas notícias literárias. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os que têm subscrito o meu canal, que já fez 600 subscritores. Obrigado a todos os que me vão acompanhando nas minhas aventuras literárias. Tem sido uma viagem muito interessante e tenho conhecido muita gente interessante, por isso agradeço-vos a todos e espero que venham muitos mais juntar-se a nós e que gostem deste canal e das coisas que vou lendo. E vou começar com duas notícias tristes: a morte de dois escritores que deixaram um mundo literário mais pobre. Um deles, Luís Sepúlveda, um escritor chileno, autor de múltiplas obras muito conhecidas, lidas em todo o mundo, morreu em abril, vítima de Covid-19, tinha 70 anos. A Porta Editora, que representa o autor em Portugal, e toda a comunidade literária lamentaram a morte do autor. De qualquer maneira, os escritores são seres imortais e ficam para sempre as suas obras, entre elas O Velho que Lia Romances de Amor, Patagónia Express, Mundo do Fim do Mundo, a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, ou a história do caracol que descobriu a importância da lentidão, entre muitas outras. O outro escritor que também faleceu mais ou menos pela mesma altura, em abril, foi o escritor brasileiro Rubem Fonseca, que foi vítima de um infarto e morreu com 94 anos. Rubem Fonseca nasceu nas Minas Gerais, no Brasil, em 1925 e formou-se em Direito. Publicou o primeiro livro em 1963, Os Prisioneiros, onde se reunia vários contos. É considerado um dos mais prestigiados escritores brasileiros contemporâneos e foi galardoado com o Prémio Camões no ano 2000. A sua obra tem vindo a ser publicada em Portugal desde 2010 pela Sextante Editora e inclui livros como Agosto, Feliz Ano Novo, O Cobrador e A Grande Arte. Depois de ter partido os corações a muitos leitores portugueses ao afirmar que não conhecia a livraria Lelo no Porto, logo esta não podia ter servido de inspiração para a criação de Hogwarts, nos livros de Harry Potter, J.K. Rowling anunciou que vai lançar um novo livro. É um conto para crianças sobre a verdade e o abuso de poder e chama-se de Icabod. É uma história que J.K. Rowling inventou para os seus filhos e foi escrita entre livros do Harry Potter, por isso na mesma altura em que estava a escrever o Harry Potter, mas foi uma história que a autora manteve no sótão estes anos todos. Segundo a autora no seu site oficial, este é um romance político para crianças cujos temas são intemporais e podem aplicar-se a qualquer época ou país. Podem já ler alguns capítulos deste livro online, porque este romance tem sido publicado no site de Icabod durante todos os dias da semana e será terminado até dia 10 de julho. O objetivo é entreter as crianças nesta fase de confinamento. Ao mesmo tempo que anunciou este livro, a autora britânica abriu também um concurso de ilustração para a história e os melhores desenhos farão parte da versão física do livro, que será editado em novembro. As receitas obtidas com os direitos de autor deste romance infantil serão doadas a organizações e projetos afetados pela pandemia do Covid-19. O mundo tenta devagar voltar à normalidade e também as editoras começam a lançar algumas novidades. Algumas das novidades do nosso país serão, por exemplo, pela Minotauro, uma invocação de luz da V.E. Schwab, que é o terceiro livro e o final da trilogia Sombras de Magia, depois de Uma Magia Mais Escura e de Um Encontro de Sombras. Temos Uma Invocação de Luz. Eu já li o primeiro volume, Uma Magia Mais Escura, e vou deixar o link da minha opinião na descrição deste vídeo. Da editora Dom Quixote, temos, por exemplo, Margarida Espantada, o novo romance de Rodrigo Guedes de Carvalho, que é uma história sobre família, sobre irmãos, sobre violência doméstica e doença mental. É um efeito dominó sobre a dor.
Da editora Planeta, o novo romance de Isabel Stilwell, Dom Manuel, Duas Irmãs para um Rei. É o primeiro livro da autora em que o personagem principal é um personagem masculino e neste romance histórico retrata a vida de Dom Manuel I. Da Cultura Editora, A Célula Adormecida, de Nuno Nepomuceno, é uma reedição deste thriller político e religioso sobre o terrorismo, que tem muitos extras, uma edição revista com novos episódios, um final alternativo e um conto especial. Da Suma de Letras, O Dia em que Perdemos o Amor, de Javier Castillo, o autor espanhol que já tinha escrito O Dia em que Perdemos a Cabeça. E este novo romance, que é um policial, começa com o aparecimento no campo de uma mulher decapitada. Alguém devia dizer ao autor que há outras maneiras de morrer que não seja cortar a cabeça. Da editora Alfaguara, a 20 de junho, vai sair O Enigma do Quarto 622, de Joël Dicker, um policial cheio de mistério sobre um assassinato passado no seu país natal, na Suíça, e em que o autor é também uma personagem deste seu novo romance. Vamos ver o que é que isto vai dar. A nível de banda desenhada, a Ala dos Livros trouxe-nos Inconsciência Tranquila, o regresso do herói português, o Corvo, numa luta contra o mal, contra as trotinetes e contra os pomos de Lisboa. Neste ano vai sair também da mesma editora e do mesmo autor uma reedição comemorativa dos 25 anos de Alice. Esta reedição irá sair em novembro, por isso fiquem atentos os fãs de Luís Louro. A nível internacional, posso salientar alguns livros e os que me interessaram mais foi, por exemplo, The Glass Hotel, de Emily St. John Mandel, que já tinha escrito a Estação 11. Esta história, The Glass Hotel, é sobre um vigarista, um bartender e uma mulher desaparecida, cujas ligações nos levam a lugares inimagináveis e nos falam sobre ganância, consequências e relações humanas. Espero que seja tão bom, pelo menos, como a Estação 11. Gostei muito de ler a Estação 11. A nível de ficção científica, tem havido um grande interesse no The Book of Collie, de M.R. Carey. É uma história pós-apocalíptica situada num mundo alternativo onde os humanos são agora a maior presa. Seguimos a história do jovem Collie num mundo vegetal predador cheio de aventuras, surpresas e personagens interessantes. Este livro é o primeiro da Rampart Trilogy. O segundo livro sai no final deste ano. Depois temos um livro também que deve ser bastante interessante, de Jane Austen Society, de Natalie Jenner, onde um grupo de personagens se envolvem através dos livros de Jane Austen. Um livro muito acolhedor, que faz lembrar o romance A Sociedade da Tarte de Casca de Batata, e é passado no caos pós-Segunda Guerra Mundial, vai agradar aos fãs de Jane Austen e vai também despertar mais leitores para as obras de Jane Austen. Aqui no BookTube português, a Bárbara e a Filipa iniciaram este mês um projeto para ler as obras de Jane Austen. Vou deixar o link para o projeto também na descrição deste vídeo, para quem esteja interessado em ler em conjunto e discutir as obras de Jane Austen, e seria interessante no final ler este de Jane Austen Society. Acho que deverá ser um romance interessante. Depois, outro livro que tem tido grande burburinho nos meios literários e nos fãs dos The Hunger Games é o lançamento do livro The Ballad of Songbirds and Snakes, de Suzanne Collins, da mesma autora dos Jogos da Fome. É passado durante o 10º Jogo da Fome e conta a história do personagem Coriolanus Snow, que era o vilão da trilogia e que tem, nesta história, 18 anos e luta para ser o mentor dos Jogos da Fome. Este livro tem tido críticas muito diferentes, há muita gente a gostar, mas também há muita gente a dizer que não veio acrescentar nada à história e que não era um livro necessário. Mas os maiores fãs estão com certeza a gostar. De seguida vou falar-vos sobre alguns prémios literários
e vou começar pelo International Booker Prize. E os livros concorrentes ao Prémio Internacional da Booker são The Enlightenment of the Green Gage Tree, da autora Shokufeh Azar, do Irão. É uma história passada no Irão, na década a seguir à Revolução Islâmica de 1979, e é narrada pelo fantasma de Bahar, uma rapariga de 13 anos cuja família quer deixar Teherão de modo a salvar as suas vidas e a sua liberdade intelectual. Um romance sobre o poder da imaginação quando se é confrontado com a crueldade e a necessidade humana de fazer o mundo ter sentido através do ato de contar histórias. Outro livro também a concurso, desta vez vindo da Argentina, é The Adventures of China Iron, de Gabriela Cabezón Câmara. Em 1872, nas pampas da Argentina, China é uma jovem rapariga que procura um sentido para a sua vida num acampamento gaúcho. Depois do seu imprestável marido ter ido para a tropa, ela enceta a viagem na companhia da sua nova amiga Liz, uma escocesa, que a ensina sobre sentimentos e sobre os caminhos nefastos do Império Britânico. Ao mesmo tempo, vai aprendendo sobre as maravilhas da flora e fauna da Argentina e toda a violência implacável que envolve o nascimento de uma nação. Outro romance em concurso, Till, do alemão Daniel Kehlmann. Till é um trapaceiro, um jogador, um bobo da corte. O seu aperto de mão é como um pacto com o diabo, o seu sorriso como uma abertura nas nuvens. Com um humor macabro e humanidade em movimento, o autor tira uma lenda do folclore medieval alemão e entra no palco da Guerra dos 30 Anos. Outro romance interessante vindo do México, Hurricane Season, de Fernanda Melchor. A temporada dos furacões começa com a macabra descoberta de um corpo em decomposição numa pequena hidrovia nos arredores de La Matosa, uma vila na zona rural do México. Logo se torna claro que o corpo é o da bruxa local, que é temida pelos homens e confiada pelas mulheres, ajudando-as com encantos de amor e abortos ilegais. Este é um livro que foi escrito como a Crónica de uma Morte Anunciada, em que começa com a morte e depois vamos saber como é que aconteceu e porque é que aconteceu essa morte. Outro romance em concurso, The Memory Police, vindo do Japão, da autora Yoko Ogawa. Para as pessoas da ilha, uma coisa desaparecida não tem grande significado. Pode ser queimado no jardim, jogado no rio ou entregue à polícia da memória. Em breve, a ilha esquece que já existiu. Quando uma jovem romancista descobre que o seu editor corre o risco de ser levado pela polícia da memória, ela quer desesperadamente salvá-lo. Por alguma razão, ele não se esquece e fica cada vez mais difícil para ele esconder as suas memórias. A Polícia da Memória é uma fábula bonita, assustadora e provocadora sobre o poder da memória e o trauma da perda. E o sexto romance, sem nenhuma ordem especial, é The Discomfort of Evening, da holandesa Marieke Lucas Rijneveld. Conta a história de Jas, que mora com a sua família devota de agricultores numa Holanda rural, e num dia de inverno o seu irmão mais velho junta-se a uma viagem de patinagem no gelo. Ressentida por ser deixada sozinha, ela faz um apelo perverso a Deus e o irmão nunca mais volta. Enquanto a dor toma conta da fazenda, Jas sucumbe a um turbilhão de fantasias cada vez mais perturbadoras, assistindo à desintegração da sua família. Este livro já teve uma crítica nos meios que eu vejo, e a crítica foi da Ana, do podcast Anatomia do Livro. Eu vou tentar deixar o link do Instagram da Anatomia do Livro, mas a crítica foi bastante negativa, em que ela não aconselhava mesmo a leitura deste livro, por diversas razões que podem saber se ouvirem o seu podcast. O prémio do International Booker Prize será revelado no dia 26 de agosto deste ano. Estamos ainda à espera de saber também quais são os romances concorrentes ao prémio Booker Prize.
E vou só falar de mais um prémio, o Pulitzer, de ficção. O prémio Pulitzer tem várias categorias, muitas categorias mesmo, mas claro, aqui vou falar da categoria de ficção. E o prémio vencedor este ano, 2020, foi The Nickel Boys, de Colson Whitehead. Este autor já tinha ganho o prémio Pulitzer da ficção em 2017 e também o National Book Award do mesmo ano, com o romance The Underground Railroad, que em Portugal foi editado pela Alfaguara com o título A Estrada Subterrânea. Neste romance que ganhou este ano o Pulitzer, The Nickel Boys, Colson Whitehead dramatiza brilhantemente um fio da história americana através da história de dois meninos condenados a um reformatório infernal na Flórida. Quando Elwood Curtis, um garoto negro que cresceu nos anos 60 em Tallahassee, é injustamente condenado a um reformatório juvenil chamado Nickel Academy, ele vê-se preso numa câmara grotesca de horrores. Este foi o vencedor de 2020. E assim terminam as notícias deste mês que tenho. Obrigado por terem assistido a este vídeo e lembro sempre que se tiverem notícias que achem interessantes sobre livros ou sobre o meio literário, podem enviar-me para o meu e-mail que deixo também na descrição deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal, dar um like neste vídeo se gostaram. Resta-me despedir-me, agradecer-vos pela vossa paciência e boas leituras a todos. Até à próxima.